O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus: em verdade vos digo, quem não entra no redil das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. A esse o porteiro abre, e as ovelhas escutam sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz para fora. E depois de fazer sair todas as que são suas, caminha à sua frente, e as ovelhas o seguem porque conhecem a sua voz. Mas não seguem um estranho, antes fogem dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus contou-lhes esta parábola para eles, mas eles não entenderam o que ele queria dizer. Então Jesus continuou: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos aqueles que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os escutaram. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Amém. O pastor, uma figura muito conhecida no Antigo Testamento, bastante familiar entre os primeiros cristãos. A imagem do bom pastor, embora não faça parte da nossa realidade do dia a dia, está no nosso imaginário. Quando nós falamos de bom pastor, logo nós somos remetidos à segurança. Quando você ouve o bom pastor, você certamente se lembra desse salmo que nós rezamos: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Aqui nós vemos expressa a confiança nesse pastor. Ele é providente, mas é preciso que nós também tudo entreguemos a Ele. É preciso confiar que o pastor é aquele que nos conduz. Jesus assim se apresenta, não apenas como um pastor, Ele é o bom pastor. Aquele que conhece cada uma das suas ovelhas pelo nome, aquele que está à frente. E nós vemos neste Evangelho Jesus que apresenta a sua própria missão, que é de nos levar às pastagens verdejantes. E aqui nós podemos fazer uma alusão, uma referência à esperança. Passagens verdejantes, as fontes cristalinas de água pura. Se nós olharmos para um rio, mesmo que ele seja poluído, lá na nascente dele, onde ele se origina, ali há pureza. O Senhor nos leva para as águas cristalinas. Ele nos faz acessar aquilo que é a nossa essência. Nós viemos de Deus. Ainda que o ser humano seja corrompido muitas vezes pela maldade, existe nele esta bondade como ser criado por Deus. Viemos de Deus. E Ele também nos conduz para a vida eterna. É sobre isso que o Evangelho nos fala. Jesus é aquele que nos dá a segurança, mas Ele também hoje vai contrapor esta bondade dele com a realidade dos falsos pastores, que Ele vai chamar de assaltantes, de ladrões.
Para isso nós precisamos entender como era a vida de um pastor. Sempre ao anoitecer, ele deixava as suas ovelhas lá no redil, no cercado, junto com outras ovelhas mais que eram guardadas pelo porteiro. Então havia vários grupos de ovelhas, e ao amanhecer, os pastores então iam lá na porteira, na porta, e chamavam pelas suas ovelhas. Elas conheciam o timbre da voz do pastor, e elas então saíam e o seguiam, e ele as conduzia às pastagens, às águas, as protegia. Assim era o pastor, e assim é Jesus, bom pastor. Mas quando Jesus fala sobre isso, os discípulos ainda não entendem. Jesus chama a atenção, nos coloca em alerta para que nós não nos deixemos conduzir pelos falsos pastores. Se Jesus não for o pastor da tua vida, certamente você, eu, nos deixaremos enganar por outros pastores, ou pelos ladrões e assaltantes, que são na verdade aqueles que se fazem passar por pastores. Eles não vão pela frente, não entram pela porta, eles pulam a cerca para roubar, para matar. Em outras palavras, aqueles que são os falsos pastores usam de táticas, de mentiras, para enganar, para confundir, para atrair, não para Deus, mas para si mesmo, com os seus próprios interesses, com as vantagens que buscam para si mesmos. Esses são os ladrões e assaltantes. E, infelizmente, eles podem estar nas igrejas, eles podem estar, talvez até mesmo, fazendo promessas e apresentando várias ilusões, propostas que são até tentadoras e que fazem as pessoas se perderem. Eles podem parecer pessoas que trazem as soluções, e às vezes até rápidas, aparentemente imediatas, mas ali existe engano. Os discípulos não conseguiram abarcar tudo aquilo que Jesus estava dizendo. Então, Jesus usa uma outra figura. Ele fala assim: eu sou a porta das ovelhas. A porta é passagem. A porta é também a direção. Vocês talvez se lembrem de alguns programas de auditório onde havia várias portas e o participante tinha que escolher uma delas. E ali ele podia se deparar, dependendo da escolha que ele fizesse, com um prêmio, ou se não uma coisa insignificante, ou ainda uma coisa bizarra por trás de cada uma das portas que estava ali. Então, a porta também quer dizer direção, rumo, uma escolha que é tomada. Quantas portas erradas talvez nós abramos? E nós temos inclusive um aparelho que nós usamos muito, que pode ser uma porta para o conhecimento, para a informação, para interação, ou pode ser, dependendo da forma como se usa, uma porta para perdição, uma porta para desinformação, uma porta que coloca em risco o casamento, a saúde mental, coloca em perigo tantas coisas, a nossa própria integridade. Vocês já sabem que aparelho que é, não é? Inclusive, ele tem até o formato de uma porta, é o celular. E o problema não está nele, não. O problema está na forma como nós o utilizamos, ou seja, nas portas ou janelas, se preferir, que nós abrimos. Existem muitas portas que nós precisamos fechar. Se alguma porta está colocando em risco o seu relacionamento, feche. Se alguma porta é ocasião para macular os menores,
as crianças, feche. Se esta porta pode dar acesso a ela coisas impróprias, não só para crianças, mas para adultos, feche essa porta. Se existe alguma porta que ao invés de fazer você raciocinar, analisar a realidade, faz você se tornar agressivo e agir ao invés de pela razão, pela emoção, feche essa porta. Não permita que você se perca e que esta porta se torne, quem sabe, razão de divisão entre você e as pessoas e muito mais, entre você e o próprio Deus. Mas existe uma porta que deve sempre estar aberta. Jesus diz, eu sou a porta. Quando Jesus diz isso, ele está dizendo que ele é o acesso único para o coração do Pai. E até mesmo aqueles que não conhecem a Jesus serão salvos por Ele se vivenciarem esse Evangelho. Mesmo aqueles que não têm conhecimento, que um dia talvez não terão a oportunidade de ser evangelizados e vão partir dessa terra, a salvação os alcança por meio de Jesus Cristo, porque Jesus Cristo é o único acesso ao Pai, à eternidade. É essa porta que nós queremos abrir. A porta que nos faz depararmos com a verdade. A porta que nos liberta. A porta que abre o caminho. Toda porta é uma abertura para você passar para algum lugar. Jesus Cristo é esta abertura que nos faz passar para a vida, e não é vida qualquer não, é vida em abundância, ele diz. Por isso, amados irmãos, nós queremos distinguir entre a voz de Deus e de tantas outras vozes, para que nós não caiamos na mentira, no engano, em ilusões, em coisas que parecem fáceis, mas que complicam ainda mais a vida, em impulsos que parecem até mesmo prazerosos, mas depois deixam as pessoas na pior. É necessário deixar-se conduzir pelo bom pastor. E 3 pontos são fundamentais para quem realmente quer distinguir entre muitas vozes e a voz do pastor. São elas: primeiro, a oração. É intimidade no diálogo com Deus, falar com Ele, abrir-se a Ele. Segundo ponto, escutar a palavra de Deus. Então deixar que essa palavra realmente possa nos questionar. Nós não podemos vir aqui apenas para cumprir um preceito ou só receber Jesus eucarístico. Antes disso nós precisamos receber a palavra, como os discípulos de Emaús o fizeram. Eles escutam a Jesus, eles o reconhecem no sinal do partir do pão e eles o aceitam. A oração, a escuta e por fim, o último ponto, a participação na vida dos sacramentos, na vida da comunidade. O sentir-se também pertencente a esta igreja. Sentir que nós podemos oferecer algo que aqui juntos, e não só na missa, mas como comunidade também, criando vínculos com as pessoas que estão aqui, participando, se envolvendo, não é, com aquilo que a comunidade também promove. Tudo isso nos faz distinguir melhor o que é a voz de Deus e o que são outras vozes. O Senhor não deixa que aqueles que o seguem sejam enganados. Tanto é que ele diz que as suas ovelhas não escutam a voz desses ladrões e assaltantes. Para isso, nós precisamos sintonizar o nosso ouvido com o timbre da voz de Jesus Cristo. E como que ele fala? No interior. O Senhor é o sumo pastor. E Ele também constitui pastores nesta terra. E nós temos um grande pastor que o representa de uma forma, assim, por excelência, que é o nosso Papa Leão. Nesse dia do Bom Pastor, é também o dia mundial da oração pelas vocações. E o Papa fala sobretudo para os jovens, dizendo assim, que para que eles possam descobrir a sua vocação, o dom que vem de Deus, o chamado que Deus faz, é preciso que os jovens
olhem para o seu interior. Porque ele diz que a vocação, ela brota, ela nasce de um coração humano. E é uma iniciativa de Deus. Antes de ser uma escolha nossa, é Deus quem chama, que atrai a Ele. Depois nós podemos escolher entre aceitá-lo ou simplesmente rejeitá-lo. Mas é sempre Deus que tem a iniciativa amorosa. E o Papa nos lembra que essa vocação não é imposição, mas é um caminho onde existem sim tribulações, provações, um caminho de serviço, mas é um caminho que leva à realização, que leva à felicidade. Por isso, é importante, diz o Papa, que as famílias, as paróquias, as comunidades criem ambientes favoráveis para o florescimento das vocações. E quando eu falo vocações, aqui fazendo um eco à voz do Papa, não se trata apenas de padre e de freira, mas de todas as vocações, também as sacerdotais, as religiosas, mas as matrimoniais, a matrimonial, melhor dizendo, a vida consagrada, a vocação missionária. O Papa vai afirmar, quando Deus chama, Ele também sustenta com a sua força. Então, se você tem um chamado para o matrimônio, Deus dá a graça. Ainda que talvez você sinta que não vai conseguir, Deus que te chamou também te capacita. O mesmo acontece com a vocação à paternidade e à maternidade. Ainda que o pai e a mãe de primeira viagem se sintam meio que inexperientes, perdidos, inseguros, né, de como fazer, Deus suscita neles, até mesmo dentro da própria natureza, de uma forma instintiva e com o auxílio da graça, as maneiras de cuidar daquele filho. Basta você ouvir os testemunhos dos pais, né? Mesmo diante das incertezas que enfrentaram com um filho pequeno, depois se deparam com uma força maior que a força de Deus, e eles falam, nossa, como eu consigo cuidar de um ser tão pequeno assim, né? Que depende de mim. É pura graça, é vocação, é dado por Deus. Por isso que o Papa diz que a vocação, ela amadurece ao longo da vida, em meio às provações, mas também a fidelidade que deve ser cotidiana. Meus irmãos e minhas irmãs, para seguir a Jesus Cristo como as ovelhas o seguem, nós queremos fechar muitas portas e não permitir que roubem de nós aquilo que é tão precioso, a nossa fé, até mesmo a bondade que nós temos no coração. Por fim, a segunda leitura nos fala que é agradável a Deus quando nós sofremos até mesmo com paciência pelo bem que nós fizemos. Não quer dizer que Deus, Ele deseje o nosso sofrimento, mas o sofrimento é inevitável, porque muitas das vezes ele é gerado até pelas consequências de atos humanos, maldosos, ou pelas nossas escolhas erradas. Abrir a porta errada, infelizmente, alguém pode dizer, não é? Pois bem, o Senhor diz, diante disso é preciso ter a paciência quando também se faz o bem, porque a gente não apenas erra, a gente também pode fazer boas escolhas, não é? E às vezes até as boas escolhas trazem algumas consequências, quando algumas pessoas não aceitam pelo fato de você ter sido bom, ou quando você acha até, eu fui bom, eu fui bobo. Meu irmão, não deixem que roube a sua bondade por conta de maldade que fizeram com você. Seja assim prudente, seja assim cauteloso, seja atento, mas que ninguém tire a bondade do teu coração. O fato de terem agido mal com você não deve fazer com que você também haja mal ou se deixe corromper pelo mal. É nesse sentido que o Senhor fala que nós possamos ter a paciência se nós fizemos o bem. Ele é o bom pastor, Ele cuida de nós. Ele também quer que nós sejamos não só cuidadosos em relação ao mal, mas que nós sejamos também cuidadores uns dos outros. Vamos pedir a Deus um coração de pastor,
um coração que busque lá na essência de quem nós somos, o verdadeiro propósito, a que nós viemos a este mundo. Somos ovelhas, mas também chamados a ser pastores, como pais, como líderes, como pessoas que querem ouvir a voz do Senhor e querem agir como Ele. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso,